Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos a este evento promovido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por meio da sua Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável. Esta palestra, Pensando a Coleta Seletiva, Aspectos Conceituais e de Participação, também está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Escola Judicial Militar e será ministrada pelo gerente de Educação Ambiental, Diogo César Pereira, sendo prevista a duração de 1 hora de exposição do palestrante e de 30 minutos de diálogos com os participantes presentes. Solicitamos a todos que, a partir deste momento, desliguem os seus celulares ou os mantenham em modo silencioso. Para realizar a abertura deste evento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, desembargador Rúbio Paulino Coelho. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o desembargador Fernando Armando, que é presidente dessa importantíssima comissão, do nosso planejamento logístico sustentável, e trabalho esse muito importante que vem sendo desenvolvido no Tribunal desde quando ele assumiu a presidência dessa comissão. É uma comissão que nós temos dedicado uma atenção muito especial a ela, exatamente porque ela fala muito sobre a nossa qualidade de vida, ela fala muito sobre as nossas condições de trabalho, e tudo aquilo que deixamos de fazer ou fazemos acaba, de alguma forma, impactando o nosso dia a dia. E o doutor Fernando Armando, como presidente da comissão, e seus membros, têm se preocupado muito com isso, haja vista o trabalho que ele vem desenvolvendo junto com a comissão. E hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de iniciar um novo ciclo no tribunal. O tribunal que vem, ao longo dos anos, melhorando em todos os seus aspectos. No aspecto pessoal, no aspecto logístico, as nossas instalações. Ele vem numa melhoria que nos encanta quando nós começamos a olhar a história da nossa justiça militar. Hoje temos um prédio espetacular, num local dos mais nobres da capital e em ótimas condições de trabalho. Ótimas condições de trabalho. E cada vez mais os nossos servidores estão buscando no seu dia a dia, seja com pequenos detalhes aqui ou acolá, melhorar as nossas condições na nossa sala, no nosso ambiente de trabalho. Então isso é evidente no nosso dia a dia. E agora nós chegamos num momento muito importante, que é a questão da coleta seletiva. Como isso é importante? Quando nós olhamos para dentro de casa, para dentro da nossa casa, das nossas residências, dos nossos vizinhos, nós vamos ver o quanto que ainda temos a progredir como cidadãos. O quanto que ainda temos que progredir. Pouquíssimos ainda fazem, a essa altura, em 2022, a coleta seletiva. Pouquíssimos. Isso é um atraso importantíssimo. É um atraso importantíssimo. Que nós temos que detectar, reconhecer e trabalhar para mudar esse quadro de situação. E, às vezes, nós não conseguimos fazer isso em casa. Mas vamos começar a fazer aqui no trabalho. Às vezes, aqui nós temos mais condições de fazer e vamos multiplicar essas nossas ações. Hoje temos a importante palestra que será dirigida daqui a pouco, pensando a coleta seletiva, e essa palestra vai mostrar exatamente essa linha de pensamento hoje da comissão. O Tribunal de Justiça Militar, eu me recordo muito bem, nós já tivemos essa tentativa outrora. Eu me lembro, os mais antigos aqui, nós chegamos a comprar
aquelas colheitas de lixo em cores, não foi, Frederico? Lá no prédio lá da Aimorés. Mas é difícil nós mudarmos a cultura das pessoas. É muito difícil. Então nós temos que começar a trabalhar aqui e também na nossa casa. Eu moro num bairro onde não existe coleta seletiva. Eu faço a coleta, separo, mas ao mesmo tempo eu não tenho quem recolhe. Eu não tenho a coleta seletiva. Então, para eu completar esse ciclo de trabalho, eu tenho que pegar o lixo e levar para um outro local. Eu acabo, confesso, desistindo, porque me dá muito trabalho. Eu faço a coleta seletiva em casa e depois, como é que eu vou pegar o carro, pegar os sacos de lixo e levar para um outro local, né, porque não tem coleta lá na minha residência. Então, isso é uma realidade em muitos locais na capital e na região metropolitana. Quando você viaja para o exterior, você vê a diferença que isso é. Como que é diferente o tratamento, esse tratamento que é dado. Então, eu cumprimento o desembargador Fernando Armando pela motivação que está tendo, pelo trabalho claro que está sendo desenvolvido nessa comissão. Eu fico muito feliz com isso, não só pelos cumprimentos de metas do CNJ. Eu sempre falo isso. Nós temos a obrigação de cumprir as metas do CNJ, sim. Mas muito mais que cumprir meta, nós temos a obrigação de fazer o nosso papel como cidadão, nosso papel como servidor. Não é isso? Então, cada um, dentro das suas responsabilidades, tem que cumprir isso. Foi feita uma palestra anteriormente com os nossos colaboradores aqui no tribunal, semana retrasada, não é isso, doutor Fernando? Se não me engano. Eu acompanhei também pelo site. Muito importante, muito boa a palestra, de orientação. Então, estamos evoluindo em muitos passos aqui no tribunal, em muitas frentes. Hoje tivemos uma reunião importante com a gerente de secretaria, com o escritório de projeto, com a diretoria judiciária. E assim temos feito em todos os setores do tribunal. Então, eu cumprimento mais uma vez a comissão por esse trabalho, né? Ao nosso palestrante, que é muito bem-vindo, e agradeço a presença de todos para somarmos na mudança de comportamento e cultura dentro do tribunal. Precisamos fazer isso. E começa com cada um de nós. Cada um. Se cada um cumprir a sua obrigação, no todo nós vamos ganhar. Então é essa conscientização que nós esperamos que comecemos a partir de hoje com o lançamento desse projeto muito bem engendrado, muito bem preparado por essa comissão. Então, parabéns, desembargador Fernando Armando. Obrigado aos servidores por estarem aqui acompanhando esse evento tão importante e ao nosso palestrante, que também vai contribuir com a sua fala, com a sua experiência. É importantíssimo que ele tem como experiência na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, devolvo a palavra ao mestre de cerimônia para continuarmos as atividades. Muito obrigado. Neste momento, daremos início à palestra Pensando a Coleta Seletiva, Aspectos Conceituais e de Participação, ministrada pelo Gerente de Educação Ambiental, Diogo César Pereira. Lembrando também que, ao final, teremos 30 minutos dedicados às perguntas e respostas sobre o tema exposto. Diogo César Pereira é bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, servidor de carreira da Superintendência de Limpeza Urbana desde 2013. Atualmente é gerente de Educação para a Limpeza Urbana e lidera a implementação de diversos projetos inovadores de educação ambiental, como o do Centro Municipal de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos Orgânicos, o CEMAR, e da formação em Educação Ambiental de professores da Rede Municipal de Ensino. Com a palavra, o palestrante Diogo César Pereira. Boa tarde a todos e todas.
primeiramente cumprimentar o presidente do tribunal, o desembargador doutor Fernando, a comissão, né, agradecer o convite. É muito importante ter esse espaço, né, para alguém da prefeitura e principalmente alguém que trabalha com educação ambiental, né, de discutir e refletir alguns elementos, alguns aspectos sobre coleta seletiva, sustentabilidade, e parabenizar o tribunal e todos os servidores, todas as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, porque apesar, né, da gente reconhecer e ver cada vez mais, né, ser comum esse reconhecimento, ainda temos muito a avançar em termos de medidas, né, reais e efetivas de implementação de projetos de sustentabilidade, como esse projeto de coleta seletiva. Tá? Como foi mencionado, atualmente sou gerente de educação ambiental da SLU e a gente desenvolve lá na SLU diversos trabalhos, né, para desenvolver uma cultura, né, no sentido de formar cidadãos ambientalmente educados. E aí, quando a gente pensa na palavra cidadão, não é só, como a gente costuma falar na SLU, como a gente está no executivo, a gente trabalha muito entregando serviços para a população. O cidadão ambientalmente educado não é só a população que é beneficiária do serviço público, né? É também os gestores públicos, né? Também são os gestores públicos. Então, é muito importante a gente perceber que a cidadania está presente em todos os espaços, né? E, inclusive, principalmente em espaços institucionais. Eu vou dar início aqui à apresentação. O primeiro momento eu vou falar alguns conceitos importantes para a gente refletir, identificar qual que é o projeto, né, e o que a gente denomina como coleta seletiva. Então, trouxe 3 definições, não vou ficar muito apegado a elas, mas que trazem 3 elementos importantes para a gente identificar o que é coleta seletiva. O primeiro é o conceito de coleta seletiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei federal aprovada em 2010, é a principal diretriz na área de gestão de resíduos sólidos no país e que traz uma série de inovações e avanços na área de gestão de resíduos sólidos, como, por exemplo, a determinação da extinção de lixões, que, infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil. Então, a gente está falando aqui de coleta seletiva, que é algo muito necessário, só que, apesar da importância da coleta seletiva, há alguns aspectos, algumas ações mais simples ainda a serem implementadas no país, como a destinação de resíduos domiciliares para aterros sanitários, né? Tem uma estimativa da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, que em torno de 40% dos resíduos domiciliares coletados no Brasil são destinados para locais inapropriados, ou seja, lixões ou aterros controlados, né? Que são locais que não têm um emprego de técnicas de engenharia para mitigar, diminuir os impactos ambientais. Essa não é a realidade de Belo Horizonte, ainda bem, né? Belo Horizonte nisso é inovador, que tem um aterro sanitário funcionando desde a década de 70, né? Mas infelizmente ainda essa é a realidade do Brasil. Temos muitos passos a dar. Mas voltando aqui especificamente sobre a coleta seletiva, a Política Nacional conceitua a coleta seletiva como coleta de resíduos sólidos previamente segregados, né, de acordo com sua constituição e composição. Essa definição, apesar de simples, traz alguns elementos importantes. Primeiro, a noção de resíduos sólidos. Comumente a gente chama os resíduos, né, a população, como está disseminado no senso comum, a gente se refere como lixo, né? Então, tem 2 aspectos que a gente precisa aprimorar ao falar de lixo, e por isso é importante resíduos sólidos, não apenas como uma questão de jargão técnico, né? Porque lixo geralmente traz uma acepção negativa, e aí tem diversos estudos de sociologia, antropologia, não só sobre a realidade brasileira, mas da cultura ocidental, de que o lixo é algo que a gente quer se livrar dele, né? A gente quer estar longe do lixo, independente do país, da cultura ocidental, né? Mas isso é muito comum em países europeus e países desenvolvidos também. E um outro aspecto que o lixo traz uma dimensão que é um todo homogêneo, né? Quando a gente começa a trabalhar a noção de resíduos sólidos, a gente percebe que há uma infinidade, uma série de materiais com composições diferentes ali.
nesse todo que a gente costuma chamar de lixo. E esse é o primeiro passo importante para o programa de vocês ter sucesso. A gente começar a desenvolver essa capacidade de identificar os diferentes resíduos que a gente gera aqui dentro do tribunal, né? E para identificar esses diferentes tipos de resíduos, a gente tem que se atentar com a constituição desse material. E quais elementos que estão na composição desse resíduo sólido, né? Basicamente, a gente vai tratar aqui muito de papel, metal, plástico e vidro, mas eu vou trazer alguns elementos que, até nessa classificação, esses resíduos têm várias composições que vão determinar o destino desse resíduo, se vai ser reciclável ou não. Uma segunda definição, que a gente utiliza muito na SLU, é a perspectiva da coleta seletiva como um serviço de limpeza urbana, um serviço público, né? Que traz uma dimensão importante, como o presidente do tribunal ressaltou, né? Que existem bairros em Belo Horizonte que não têm esse serviço público à disposição, então já dificulta a participação da população, né? E por ser serviço público, ele tem que obedecer a alguns princípios do serviço público, né? Como regularidade, continuidade, eficiência, dentre outros, né? Que isso afeta até o próprio planejamento do serviço de coleta seletiva na cidade, né? Porque vai precisar de recursos para financiar esse serviço público, entre outros desafios. E esse serviço público ele existe com o objetivo de destinar esses materiais recicláveis para a reciclagem, porque a reciclagem só acontece na indústria, né? Que é um conceito que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje também. Então, eu já falei da segregação, a coleta seletiva como serviço público, e apesar de antiga essa definição, eu acho interessante que ela pensa a coleta seletiva como um sistema, né? Ou seja, a segregação do resíduo reciclável aqui no tribunal, ela faz parte ela é uma etapa de um ciclo maior, que é o ciclo da reciclagem, que é a cadeia da reciclagem, que envolve aspectos econômicos, de tributação e diversos outros desafios que a gente, como cidadão, nós temos que ter consciência da complexidade desse ciclo da reciclagem, até para entender, né, como que a gente pode avançar, não apenas participando do programa de coleta seletiva aqui no tribunal, mas também pensando em outras ações que a gente pode tomar em outras esferas da nossa vida cotidiana. Bom, aqui é um exemplo do que seria esse ciclo da reciclagem, né? Que exemplifica aqui o que é a coleta seletiva em sentido amplo. Geralmente, quando a gente fala de coleta seletiva, a gente pensa muito nessa parte aqui, do descarte e da separação, que é muito importante, tá? Não tem hierarquia aqui no que é mais importante ou não. Todos esses passos são necessários para que a gente consiga, a sociedade consiga dar a destinação adequada dos recicláveis e, de fato, conseguir reciclar esses materiais. Só que a gente não pode pensar de forma isolada o descarte e a separação. Porque, dá um exemplo aqui, antes do descarte da separação, houve um momento que teve a aquisição do produto. A gente compra diversos materiais no nosso dia a dia. E dependendo da escolha que a gente faz no momento de comprar determinado produto, mercadoria, já pode inviabilizar todo o restante. Porque tem materiais que, por sua constituição, não é possível ser reciclado. Seja porque não tem tecnologia disponível ou porque não há viabilidade econômica, não há um mercado de reciclagem para esse material. E aí, quando a gente pensa nesse ciclo, é importante pensar, desde o início da aquisição do produto, que uma tomada de decisão mais assertiva do ponto de vista de sustentabilidade facilita todo esse processo, né? E aí eu lembro que uma vez eu participei de uma palestra no Tribunal de Contas aqui do Estado, que não sei se o nome da pessoa é esse, mas eu acho que é a Kathleen do CNJ, que ela fez uma palestra sensacional sobre consumo consciente na administração pública. E o outro palestrante, ele trouxe um percentual, na época, já tem uns 8 anos mais ou menos, ou até mais, que o setor público corresponde a aproximadamente 30%, 35% do PIB. Então, olha o potencial de compras sustentáveis para serem implementados nos órgãos públicos, para facilitar não só a aquisição de produtos ambientalmente mais sustentáveis, como também para facilitar a destinação dos resíduos que podem ser reciclados, né?
mas é um desafio enorme também e é um próximo passo, né? Cada passo de uma vez, isso é importante também. Então, só para citar rapidamente aqui, então tem a aquisição do produto, o descarte, a separação, e aqui é importantíssimo o projeto que vocês estão desenvolvendo, de primeiro escolher uma forma de segregação desses materiais, que a Nara, a comissão me passou o material, vou mostrar para vocês, e o papel fundamental, ativo de cada um no seu dia a dia, pensar em como readequar a sua rotina para estar atento a todo momento de que, opa, esse material que eu destinava para a lixeira comum, agora eu tenho que separar e levar para aquele coletor específico, seja do papel ou dos outros recicláveis, e separar aquilo que não é reciclável para não ter contaminação, né? E uma coisa que é importante, sim, todos ficarem tranquilos, que como toda mudança, né, no início a gente se atrapalha um pouco, é normal, né? E com o tempo a gente vai se habituando com essa nova forma até se tornar algo natural, né? Depois de separado, esse material tem que ser coletado por alguém, seja um serviço público ou, como no caso aqui do tribunal, uma parceria que fizeram com a Asmari, que é uma das cooperativas de catadores de materiais recicláveis aqui de Belo Horizonte. A Asmari coleta esse material e leva para o seu galpão, né? A Asmari tem 2 galpões aqui em Belo Horizonte, uma na Ituiutaba e outra na Avenida do Contorno. Nesse galpão, existem vários catadores que fazem o trabalho de triagem desse material. E o que significa essa triagem? A gente tem que separar cada tipo de material, porque apesar de a gente trabalhar com a dimensão do papel, do plástico, né, dentro dessas categorias existem várias subcategorias, como por exemplo, o plástico tem PET, PET transparente, PET colorido, tem PET rígido, PET maleável, PAD, tem uma infinidade de tipos de plástico. E os catadores fazem esse trabalho, eles têm um conhecimento já de anos, essa expertise, de fazer essa segregação, porque cada tipo de material vai ser processado e vendido para uma indústria específica. E tem alguns que, infelizmente, não têm mercado de reciclagem. Como, por exemplo, esse plástico meio metalizado de biscoito, embalagem de café, né? Apesar de vir com o símbolo da reciclagem, né? E aí, infelizmente, muitas empresas, né, tem uma prática que a gente chama de greenwashing, né? De se passar por sustentável. Infelizmente, diversas empresas colocam uma série de produtos que não têm mercado viável, né? E, de acordo com a política nacional, elas têm responsabilidade em implementar sistemas de logística reversa das embalagens, para que feche esse ciclo da reciclagem dos materiais que ela coloca no ambiente, né? Feita essa triagem, as cooperativas comercializam para indústrias específicas, e aqui a gente tem um desafio enorme, porque não existe indústria de reciclagem em todos os lugares, né? Então, no Brasil, a gente tem um fenômeno de concentração da indústria da reciclagem, principalmente no estado de São Paulo e no Sudeste, pouco em Minas, Rio, e que isso faz com que determinadas regiões do Brasil tenham dificuldade de reciclar alguns materiais, apesar de existir tecnologia. Porque se não tiver viabilidade econômica, a cooperativa ou empresas que trabalham no setor da reciclagem não vão trabalhar, não vão pagar para trabalhar, né? Então tem essa limitação também. Feita essa comercialização, aí sim na indústria que acontece o processo da reciclagem, que esse material é transformado em nova fonte de matéria, em novas matérias-primas que vão retroalimentar esse ciclo, né? Que serão utilizados como insumos na produção de novas mercadorias e reiniciar esse ciclo da coleta seletiva. Esse ciclo, né, essa cadeia, ela é importante a gente ter em mente para entender a complexidade e os desafios que envolvem a coleta seletiva e a gestão de resíduos sólidos como um todo no Brasil. Não só aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil como um todo, né? Porque, para além de questões de participação da população e da existência de serviço público de coleta seletiva, há uma série de questões intervenientes, como questões tributárias, responsabilidade do setor produtivo e até algumas
dificuldade de entendimento de atribuições entre entes federativos que, em certos momentos, travam alguns avanços na área de gestão de resíduos sólidos, mas que é importantíssimo a gente ter esse senso de urgência em avançar o quanto antes na adoção dessas medidas. E aqui, só para fechar alguns conceitos, como eu falei, reciclagem, é importante a gente perceber que reciclagem é um processo, né, de alteração da composição física ou química, né, físico-química, desses materiais, que muitas vezes a gente fala, eu separei o resíduo, eu fiz a reciclagem. Não, eu só fiz a segregação e destinei para um serviço de coleta seletiva. A reciclagem, de fato, essa transformação só acontece na indústria. E o material, para ser reciclável, né, a gente tem que entender o conceito de material reciclável como um conceito relativo, porque ele depende de duas condições. A primeira é a existência de processo tecnológico, né? E a segunda, uma viabilidade econômica, ou seja, um mercado. Então, como eu citei, esse material, esse plástico metalizado, tem algumas discussões que questionam até se existe algum processo tecnológico capaz de reciclar esse material, porque tem uma mistura de plástico com alumínio. Então, esse é um problema até maior. Assim, não existe até hoje, né, um processo seguro que tenha essa... Obrigado. Que a gente consiga afirmar que existe tecnologia para reciclar esse resíduo. E existem casos, como a gente enfrenta hoje em Belo Horizonte, por exemplo, o isopor, né, que é 100% reciclável, o isopor. No entanto, a gente tem dificuldades nessa cadeia logística, porque ele é um material extremamente leve, né? 80% do isopor é ar. E aí acaba que fica muito caro apenas um processamento comum que as cooperativas utilizam de prensar esse material para vender e transportar esse material para Rio, São Paulo e até tem algumas indústrias em Santa Catarina. Acaba não compensando, né? Então precisa de soluções do ponto de vista de viabilizar essa viabilidade econômica do isopor. Mas a gente já teve problema disso, por exemplo, há cerca de 15 anos atrás, com embalagem PET, né? PET não, embalagem Tetra Pak de leite, né? Que tinha tecnologia, mas não era viável o custo logístico de transportar o material reciclável até São Paulo, que era a indústria onde ficava a indústria de reciclagem. Caso o resíduo, né, não se encaixe nessas duas condições, ele se torna rejeito, né? Ou seja, ele vai ter que ser destinado para um aterro sanitário, que vai ser a única forma ambientalmente adequada de diminuir os impactos ambientais causados por esse material, né? E aqui é interessante porque a política nacional ela recomenda que apenas rejeitos podem ser aterrados. No entanto, há um grande trabalho a ser feito aqui porque muitos materiais não são reciclados hoje no Brasil pela inexistência de mercado. E a importância da gente compreender o conceito de responsabilidade compartilhada, que além do poder público, né, no caso aqui em Belo Horizonte, a SLU, que é a autarquia responsável pela gestão de resíduos, a população e as instituições públicas, né, tem também a responsabilidade do setor produtivo, né? E isso é algo que a gente tem que avançar muito no Brasil. Inclusive, a gente está com uma série de dificuldades de ter avanços nesse sentido, né? Bom, falei um pouco dos conceitos e vocês, possivelmente, alguém deve estar se perguntando, tá, mas por que fazer a coleta seletiva? Qual que é a importância? Qual que é a justificativa? Muitas vezes a gente fala que é bom para o meio ambiente, mas isso se torna muito vago, muito distante, né? A gente não percebe muito bem, meio ambiente é aqui, onde que é o meio ambiente, pensa só o meio ambiente como floresta amazônica, e aqui eu trago alguns argumentos para a gente pensar como isso está muito próximo da gente. Primeira coisa é que aumenta a vida útil dos aterros sanitários. E aqui eu trago duas imagens, da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR-040, fica localizado ali no bairro Califórnia, Pindorama, saída para Brasília, não sei se alguém já passou ali por perto, que é o antigo aterro sanitário de Belo Horizonte, que funcionou de 1973 até 2007, 2008, mais ou menos, e durante esse período recebeu todo o resíduo domiciliar da cidade.
só que chegou um ponto de esgotamento, por questões de segurança, né, que isso aqui é como se fosse uma barragem, né, então tem uma série de acompanhamentos que isso pode descer, né, então esgotou a capacidade desse aterro, e de 2007, com maior frequência em 2008, Belo Horizonte começou a aterrar os resíduos sólidos, os resíduos domiciliares, em Macaúbas, que é um aterro privado que fica localizado em Sabará, ou seja, ficou mais distante da fonte geradora. E por que é importante aumentar a vida útil de aterro sanitário, né? Apesar de ser uma solução ainda não universalizada no Brasil, diversos municípios não conseguem destinar o resíduo domiciliar para o aterro sanitário, e apesar do aterro sanitário empregar uma série de tecnologias para mitigar os impactos ambientais, como, por exemplo, impermeabilizar o solo para o chorume não contaminar lençol freático, entre outros, né? Ainda há um impacto ambiental muito grande nessa operação e riscos, né? Tem um impacto muito grande na população do entorno. Essa área fica inutilizada por muito tempo, então a SLU tem que acompanhar o antigo aterro por pelo menos 30 anos, um acompanhamento bem detalhado, mas depois disso vai continuar acompanhando a área, e a área tem uma série de restrições de utilização. Então, olha o impacto que vai ficar para as futuras gerações, sem falar no custo desse acompanhamento, né? Do custo para o município, que é custo para a gente. Quem mora em Belo Horizonte arca com isso aqui por meio dos impostos, né? E a partir do momento que a gente destina o nosso resíduo para mais distante, né, vai encarecendo esse sistema. E o sistema de limpeza pública, ele é caro, né? A gente gera muito resíduo. Tem uma estimativa que só de resíduos domiciliares a gente gera em torno de 2.000 a 2.200 toneladas dia em Belo Horizonte. É muita coisa, né? Um segundo argumento é que fazer a coleta seletiva contribui para mitigar a emissão de gases de efeito estufa. E a gente vive, infelizmente, um contexto de emergência climática. E apesar de parecer que isso, às vezes, para alguns setores está distante, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito, Ulrich Beck, que escreveu um livro chamado Sociedade de Risco, e que ele fala que as questões ambientais, né, esse risco civilizacional, ele tem uma característica do efeito bumerangue, né? A gente pode achar que não vai atingir, mas um momento o bumerangue volta e atinge todo mundo de forma igual, né? E eu tenho um relato aqui até para falar. Eu sou de Petrópolis, estado do Rio, né? Moro aqui há muito tempo, e lá já era uma cidade muito acostumada com esses impactos, né, do aquecimento global, tal, mas a última chuva que teve foi algo que ninguém nunca viu, algo totalmente fora de que qualquer pessoa poderia imaginar, e está diretamente ligado à emergência climática. Então, participando bem da coleta seletiva, a gente pode achar que não traz bem para a gente, mas traz um bem para a coletividade como um todo, que é algo extremamente importante da gente encarar como um dos desafios da nossa época. Bom, um outro argumento é que ajuda a diminuir a demanda por recursos naturais, né? E aqui uma foto de uma exploração de minério de ferro, na saída aqui da 040 sentido Rio, que é a região do quadrilátero ferrífero, e infelizmente isso é uma realidade que a gente vivencia de forma muito próxima, né? As últimas os dois rompimentos de barragem de minério que teve, né, em Mariana e Brumadinho, e as recorrentes notícias que hora ou outra a gente vê no noticiário, né, de alguma barragem estar sob ameaça. Então isso é uma realidade muito próxima da gente. E pensando aqui no abastecimento de água, tem alguns estudos, alguns professores que alertam para o risco de calamidade hídrica na região metropolitana de Belo Horizonte por causa de situações de exploração de minério de ferro e algumas barragens de minério no entorno dos mananciais daqui de Belo Horizonte. E esses recursos naturais, né, pensando aqui especificamente a água, todo o processo de produção de mercadorias tem uma utilização de água, né? Aí só um exemplo, uma folha de papel, de acordo com esse site aqui, o Water Footprint, uma folha de papel consome aproximadamente 10 litros de água na sua produção. Então, a gente reinserir esse resíduo para transformar em matéria-prima, né, ajuda a diminuir essa pressão sobre os recursos naturais.
Um quarto argumento, né, que contribui para gerar renda para famílias cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Aqui vocês estão atuando diretamente em parceria com a Asmari, né? Isso é muito importante porque são famílias que dependem desse trabalho para sobreviver, né? Aqui eu trago 2 fotos para exemplificar, dar uma noção de como que é um galpão, né, de uma cooperativa. Esse aqui é o galpão da Copesol Leste, que fica no bairro Granja de Freitas, região leste de Belo Horizonte. O resíduo chega aqui por essa parte, o resíduo reciclável, e tem essas áreas que os catadores fazem a triagem individualmente, e aqui também tem um segundo modelo que tem as mesas que eles vão segregando de acordo com cada tipo. E aí cada cooperativa tem um modo de organização próprio, né? E aqui uma outra cooperativa, Comarp, na Pampulha, que utiliza a esteira para aumentar a produtividade e acelerar esse processo. Bom, mais 2 argumentos. Contribui para a instituição, nesse caso o Tribunal de Justiça Militar, a cumprir seu papel na sociedade, né, brasileira como um indutor de práticas sustentáveis, e é muito importante porque o cidadão, não só que faz parte da instituição, mas que em algum momento entra em contato, né, com a instituição e ver que, olha, uma instituição pública tem coleta seletiva implementada e funcionando, isso é um exemplo, né? E por mais que muitas vezes acontece nos trabalhos, a gente acompanha lá com escolas públicas, né, que questionam, mas não gera muito reciclável, né? O principal objetivo de um projeto de coleta seletiva não é aumentar a quantidade de reciclável a ser coletada, né? Mas principalmente o exemplo, né, de gerar um exemplo e capacitar, né, formar multiplicadores para que em outros espaços, né, que a gente não está apenas em um local na nossa vida cotidiana, né, a gente está em casa, está na escola do filho, está em diversos outros espaços, que a gente possa levar isso como um aspecto de multiplicação dessa iniciativa que o tribunal está fazendo e que é muito importante. E, além disso, contribui para desenvolver uma cultura engajada, não só em relação à gestão de resíduos, mas à sustentabilidade como um todo, né? Nessa palestra do CNJ, a Kathleen falava muito disso, assim, como que, eu não vou lembrar, acho que foi no STJ, como que um projeto de coleta seletiva, muito tempo atrás, desencadeou todo um engajamento dos servidores e da instituição, que culminou num projeto reconhecido de compras sustentáveis, né? E que isso acabou disseminando não só pelo Poder Judiciário, mas também para outros poderes, né? O manual que eles fizeram é muito utilizado por diversas prefeituras, órgãos do Executivo e do Legislativo, tamanha competência do trabalho desenvolvido, né? Então isso é importante, que a experiência de vocês essa experiência pode servir de exemplo e de inspiração para outras experiências. E aqui, como que a gente vai participar, então? Que vocês estão perguntando. Podem estar se perguntando. A primeira forma de participação é estar ciente, né, que hoje está começando esse programa, e é importante também ter essa percepção, tá até conversando com o Cláudio, que é um passo de cada vez. No início a gente vai ter dúvidas, alguma coisa não vai funcionar aqui ou ali, mas a gente vai ajustando. E aí é fundamental vocês terem, primeiro, a consciência do que é o programa, qual que é o objetivo, quais os materiais que devem ser separados para esse descarte, para quais lixeiras ou caixas, né, que serão destinados a cada tipo de reciclável, e uma postura muito de cooperação, né? O amigo do lado pode ter alguma dúvida, né? Vai lá e ajuda. Não é aqui que você coloca o papel, é na outra lixeira, na outra caixa, né? Que é essa postura de colaboração, e aí é feito muito no âmbito das relações mesmo, no dia a dia. A gente sabe que tem a comissão que está à frente disso, mas essa colaboração no dia a dia entre os nossos pares contribui demais para o sucesso do programa. E aqui só para falar a forma, né, de segregação que foi adotada aqui pelo tribunal, que isso é importante. Um saco azul para separar alguns recicláveis como copos descartáveis, garrafas,
recipientes de limpeza, saquinhos, sacolas plásticas, algumas ferragens, acrílicos, potes de alimentos, basicamente todos aqueles recicláveis que não são de papel. E aí por que disso? Né? Porque o papel tem um grande valor agregado e quando você mistura ele com outro reciclável, principalmente aquele que pode ter um resíduo líquido, como óleo, café, isso pode contaminar esse papel e diminuir o valor dele para a cooperativa. Então é importante essa forma de segregação. Então a forma adotada é papel, outros recicláveis e os não recicláveis. E aí é muito importante se atentar ao que não vai ser direcionado para a ASMARI, porque um copinho de café pode contaminar toda uma carga, né? Um material não reciclável descartado no local errado. Então é muito importante vocês estarem com essa informação muito bem trabalhada. Outro aspecto importante na participação de vocês é disseminar informação sobre o programa, né? As instituições, geralmente, né, com o passar do tempo, pessoas vão saindo, novas pessoas vão entrando, então um papel fundamental a ser exercido por quem está na instituição, é de fazer esse papel de repassar como que é o funcionamento da instituição. E a coleta seletiva entra, né, nesse papel, nessa função que tem que ser desenvolvida pela instituição. E tem algumas formas que podem ser trabalhadas. Ninguém melhor do que vocês, a comissão que conhece a instituição e vai acompanhar o programa ao longo da implementação para entender como que funciona melhor a forma de passar essas informações. Mas algumas experiências adotadas por outros órgãos que eu acompanhei, Moral com Informações funcionou muito bem, a produção de materiais informativos específicos, e aí nesse caso pensar sempre em priorizar a disponibilização por meio eletrônico, né, para evitar gerar um material que vai ser utilizado em pouco tempo e descartado, né? E sempre uma coisa que, como a ASMARI vai fazer uma medição, né, vai pesar o material, sempre também passar os resultados do programa, porque muitas vezes as pessoas, principalmente instituições muito grandes, né, ficam desestimuladas porque eu estou separando aqui o papel, o reciclável, mas eu não sei o que está dando resultado, está funcionando, não está. Então é uma estratégia bacana de ser adotada também de tempos em tempos, passar, olha, nesse semestre foram destinados tantos quilos de material reciclável, tantas toneladas de recicláveis para a ASMARI, estamos contando com a colaboração de vocês, e também sempre manter algumas informações de ajustes, né? Alguma coisa que não está funcionando muito bem, repassar essa informação, conversar com as pessoas dos setores, para sempre ter a perspectiva de uma melhoria contínua do programa. E, além da informação, a mobilização dos colaboradores, no sentido de criar uma cultura, né? Lá onde eu trabalho na SLU, eu trabalho numa gerência de educação ambiental que está dentro de um departamento de mobilização. E, geralmente, quando a gente vai em algum outro setor da prefeitura, ou com até a própria sociedade civil, para falar de educação ambiental, muitas vezes priorizam demais a informação. Não, tem que fazer campanha informativa. E a informação é importante, mas a mobilização em educação ambiental, ela também é importantíssima, porque é ela que vai criar uma cultura, né? A gente sabe muito bem que muitas vezes pessoas que possuem informação, que não pode jogar lixo no chão, vai lá e joga lixo no chão. Pessoas estudadas, com faculdade, pós-graduação, que sabem os impactos, mas não têm uma cultura, no sentido de se apropriar dessa informação e repensar seus próprios hábitos, suas próprias práticas, né? E aí, por isso é importante sempre pensar em algumas ações de mobilização do público interno. Existem várias possibilidades, eu trouxe aqui alguns exemplos. A própria palestra, esse evento, né, de inauguração do programa, é uma ação nesse sentido de mobilizar todos vocês. E com o tempo vocês podem pensar também em tanto a comissão que está à frente, como grupo de servidores, né, de colaboradores, fazerem visitas técnicas, seja ao aterro sanitário de Macaúbas, que recebe isso com agendamento, ou a alguma cooperativa, igual vocês já têm a parceria com a ASMARI, pode pensar em, daqui a um tempo, levar um grupo de servidores para conhecer como que é essa realidade, porque isso é importante para aproximar a realidade da coleta seletiva e
fazer ter um lastro simbólico, né, no sentido de ressaltar a importância desse ato individual de todo dia que está produzindo um resultado, né? E algumas instituições, aqui um exemplo de ação educativa que a gente fez, né, uma intervenção artística com algumas escolas. Então, assim, tem uma série de possibilidades. E aqui eu vou falar rapidamente do programa de coleta seletiva da cidade, porque sempre surgem perguntas, né? E eu acredito que grande parte das pessoas aqui moram em Belo Horizonte. Como que funciona a coleta seletiva em Belo Horizonte, né? O programa, né, é denominado Programa de Coleta Seletiva Solidária, porque é em parceria com as cooperativas. Todo material reciclável coletado é destinado para uma das 6 cooperativas parceiras de Belo Horizonte, da Prefeitura. Além do material, a Prefeitura tem uma parceria, né, como cessão de galpões, ajuda de custo para como por exemplo, algumas cooperativas não têm galpão, então paga aluguel, com custeio de água, luz. Então tem uma parceria de longa data, que se iniciou na década de 90. E além disso, o serviço de coleta seletiva porta a porta, né, que hoje abrange aproximadamente, são 45 ou 46 bairros beneficiados aqui em Belo Horizonte. O caminhão é cedido pela Prefeitura, pela SLU, e o motorista e os coletores são da cooperativa, que elas foram contratadas para executarem esse serviço. Que até 2016, quem executava esse serviço era uma empresa contratada por meio de licitação. E como a política nacional permite priorizar as cooperativas, foi feito um chamamento público, né, de acordo com como a legislação determina, e hoje quem presta esse serviço, tem um contrato de prestação de serviço público, são as 6 cooperativas. E como que funciona esse serviço de coleta seletiva porta a porta? Uma vez por semana, um caminhão parecido com esse passa na porta da casa nos bairros onde essa coleta seletiva existe, né? O papel do cidadão é separar esse resíduo reciclável e colocar à disposição no dia e horário mencionado, né, recomendado pela SLU. Só para dar um exemplo, o bairro Sagrada Família, né, onde eu moro, tem coleta seletiva. Lá passa toda segunda-feira e a recomendação da SLU é que eu tenho que colocar meu resíduo reciclável devidamente acondicionado até 8 horas da manhã. Porque se eu colocar depois disso, o caminhão pode passar e esse resíduo ficar causando impacto ali na rua. Por exemplo, der uma chuva, entupir um bueiro, um alagamento, né? Então é muito importante se ter atenção a esse horário. Para consultar, tem esse site, pessoal, bhmap.pbh.gov.br, que é um site muito interessante da Prefeitura, que tem várias bases de dados da cidade. E tem uma parte, não vai dar para ver muito bem, limpeza urbana, coleta seletiva porta a porta. Você seleciona, aí tem essa camada, é só digitar o seu endereço que vai aparecer a informação. Se tem ou não coleta seletiva porta a porta, o dia e o horário, tá? Então, vocês podem utilizar isso como uma informação para pesquisar se seu bairro tem ou não. Infelizmente, esse serviço não está universalizado em Belo Horizonte, o serviço porta a porta, por uma série de questões, né? Questão de orçamento público, infelizmente é um serviço caro, então tem que ser feito por respeitar, né, a continuidade, onde ser implementado e ser mantido ao longo do tempo, né? Então é feito com uma certa calma para não correr o risco de implementar e depois ter que retirar esse serviço. Está concentrado muito nos bairros da Centro-Sul e da Regional Oeste, mas hoje tem coleta seletiva em bairros de todas as 9 regionais de Belo Horizonte, mas com uma concentração maior na Regional Centro-Sul e Oeste. E uma das justificativas é por causa do adensamento, né, que isso torna o serviço mais efetivo, né? O valor que é investido nessa coleta traz um quantitativo maior de reciclável. No entanto, a gente também tem uma segunda modalidade de coleta seletiva em Belo Horizonte, que é a coleta seletiva ponto a ponto, que tem o nome de Ponto Verde. Não sei se alguém já viu algum desses coletores na cidade, mas ele teve uma mudança recente, né? Não tão recente, né? Porque a pandemia fez a gente perder um pouco a noção de tempo, mas um pouquinho antes da pandemia, no segundo semestre de 2019, a gente mudou o sistema da coleta seletiva ponto a ponto. Antes eram aqueles containers coloridos, né, de 4 cores,
metal, papel, plástico e vidro, que eram chamados de leves, locais de entrega voluntária. E para a gente melhorar a operação, torná-la mais eficiente, a SLU adotou um novo modelo de uma coleta mecanizada. Então esse caminhão ele para ao lado desse container e faz o basculamento. E a gente simplificou a forma de segregação desse resíduo. Um container para vidro e um container para os outros materiais. Vocês talvez estejam se perguntando, por que no tribunal é um tipo de segregação e a SLU pratica outro para o ponto a ponto, né? É por causa da característica do público que é beneficiário. Essa coleta seletiva ponto a ponto, como ela não está, ela depende do morador levar esse resíduo até um determinado local, a gente percebe a utilização de muitos bares e restaurantes. Então tem uma quantidade de vidro muito grande coletada nesse serviço, o que acaba contaminando um pouquinho o papel e outros resíduos, né? Porque dependendo de como fica triturado o vidro, ele pode inutilizar o papel. E por isso foi adotada essa forma de segregação. Mas é um bom exemplo de como o tipo de segregação se adequa com a realidade da instituição ou da cidade, né? E atualmente são 80 pontos, mas com potencial, agora a gente está retomando o planejamento, de expandir esse tipo de coleta seletiva na cidade para atingir, para o próximo ano, 200 pontos. E aqui eu volto no ciclo da coleta seletiva, porque a política nacional trouxe diversas inovações, né? E um aspecto muito importante é uma hierarquia na prioridade da gestão dos resíduos sólidos. A gente fala muito de coleta seletiva, mas nessa hierarquia de prioridade, a reciclagem é o quarto passo, né? Não que ela seja menos importante, tá, gente? Mas que existem passos anteriores que a gente tem que começar a pensar e serve aí de reflexão para quando estiver funcionando bem a coleta seletiva aqui no tribunal, a possibilidade de dar novos passos no sentido de pensar essa hierarquia de prioridade. E a primeira é a não geração, de pensar assim, eu preciso comprar um produto, gerar um resíduo, qual que é a necessidade? E isso eu acho que cada instituição tem melhor do que ninguém para fazer a própria avaliação, né? Não há receita pronta. Cada pessoa no seu domicílio também pensando a melhor forma. Vou consumir menos, tem coisa que eu estou estragando, estou deixando estragar. Por exemplo, a gente, dependendo do planejamento de compra de supermercado, a gente deixa estragar muito legume, verdura, né? E é uma coisa simples que um pequeno ajuste a gente já dá uma contribuição danada para o meio ambiente, né? Segundo é a redução, né? Tá, tem algo que é importante, mas é nessa quantidade ou eu posso reduzir um pouco, né? Ou para reduzir, há alguma possibilidade de adotar alguma estratégia, né? Como reaproveitamento de papel para rascunho, né? Que aí é o próximo passo, a reutilização. Ou como a comissão fez aqui, que eu estava conversando com o Cláudio Panara, né? Ao invés de comprar coletor, pegaram caixas de papelão em supermercados para reaproveitar, que você dá uma vida útil maior. Ele poderia ir para reciclagem, mas é muito mais interessante reutilizar, deixar de container de plástico, e esse material está tendo uma sobrevida, né? E aí sim, o quarto passo é a reciclagem. Já não sendo possível, vamos encaminhar para um serviço de coleta seletiva. E o que não for possível por ser rejeito, ir para um tratamento adequado, que no caso aqui de Belo Horizonte é disposição final no aterro sanitário. E essa hierarquia, ela é possível a gente pensar nesse ciclo, principalmente nas fases de aquisição do produto e de separação do reciclável. Bom, pessoal, era isso. Acho que, não sei se extrapolei um pouquinho o tempo, né? Acho que o principal aspecto da coleta seletiva são vocês mesmo, o material humano. Aproveitem essa iniciativa do tribunal. Não é toda instituição que tem essa iniciativa, que proporciona isso para os seus servidores e colaboradores. Então, pensar que todos nós somos parceiros, né? Acho que a gente tende a ter um resultado muito efetivo aqui no tribunal. Obrigado.
Agradecemos a exposição do palestrante Diogo César Pereira e, neste momento, abriremos o microfone à plateia para perguntas, dúvidas e comentários. Lembrando que aqueles que estão acompanhando a transmissão no canal do YouTube também podem fazer as perguntas lá no campo dos comentários do chat do YouTube, que eu vou receber as perguntas aqui em meu celular. Então, agora a plateia tem a palavra. O microfone ali está com a Tatiana, a gente pode começar com as perguntas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Diogo, uma realidade que a gente vive hoje, eu conheço algumas empresas e empresários que trabalham no ramo de reciclagem e, aparentemente, tem uma lucratividade significativa. Não vou precisar, porque não sei a realidade financeira de cada um. Paralelo a isso, nós temos um serviço público que é necessário para a população, que é dessa coleta dos resíduos. E, ao contrário do que acontece na iniciativa privada, a gente observa um custo muito elevado para a realização da coleta e, principalmente, para a efetivação disso de forma seletiva. Como que o poder público hoje, lógico, dentro da estrutura e do cenário que você convive hoje, ele trabalha, às vezes, até a possibilidade ou de parcerias ou de estar implementando algo que seja sustentável para o próprio o município, o estado ou mesmo a União? Qual o seu nome? Vitor. Muito boa pergunta, Vitor. Antes de responder como que a prefeitura está pensando no poder público, é importante entender a relação do público e do privado, né? De fato, existem várias iniciativas privadas muito lucrativas e que ajudam, de fato, a ter uma reciclagem mais efetiva. Acho que o melhor exemplo é a latinha de alumínio, né? O Brasil é o país que mais recicla latas de alumínio no mundo. Bate qualquer país europeu, qualquer país rico. Mas ele faz isso como? A gente sabe que existe uma cadeia de muita exploração. Catadores avulsos em condições trabalhistas, catadores e pequenas empresas que se utilizam do serviço público existente para coletar o material mais valioso e deixar as sobras, o material que não tem muita viabilidade econômica. E aí é um desafio para as cooperativas e reclamação constante. O que chega para as cooperativas, o mais valioso, já foi retirado por uma iniciativa privada que não atua como parceira do público. Então tem isso também. Não estou dizendo que é todo mundo. Eu acho que existem várias iniciativas muito interessantes de empresas, por exemplo, que estão algumas iniciativas de criar um mercado, né, de certificado de reciclagem, que está avançando no âmbito da logística reversa, então empregando tecnologia blockchain para ligar, né, o trabalho que a cooperativa faz, as iniciativas privadas que também fazem coleta com a empresa recicladora, para a empresa que produz, a grande empresa que produz latinha, que produz refrigerante, comprar esses certificados de reciclagem. Então, é muito diverso, é muito complexo, e aí eu acho que é importante entender qual público e qual privado que a gente está falando e quais são os limites e possibilidades, né? Em Belo Horizonte, a gente tem uma série de iniciativas de tentar avançar nesse sentido, né? Tanto do ponto de vista de trazer parcerias, né, fazer uma ponte entre as cooperativas e o setor produtivo. Um bom exemplo foi o Carnaval de 2020, isso foi o último carnaval antes da pandemia, que a Prefeitura de Belo Horizonte conseguiu o patrocínio da Ambev, e nesse patrocínio a gente conseguiu fazer uma parceria para as cooperativas de catadores e, por meio da Secretaria de Assistência Social, incluir os catadores avulsos, que é um público que não está formalizado, então ele é invisível para a cidade, mas a assistência social e também com o apoio de ONGs, instituições do terceiro setor, que tem um trabalho com esse público, ajudou a identificar alguns catadores avulsos. A gente fez um cadastro, eles participaram junto com as cooperativas,
de fazer a coleta dessa latinha e, ao invés de entregar para um depósito que paga pouco e dá pouca condição, a gente utilizou parte do patrocínio para pagar uma diária de serviço. Então, independente da quantidade de latinha que aquele catador avulso catou, ele tem uma diária de trabalho porque ele vai rodar a cidade, né? Condição, né? Forneceu uma condição EPI para dar a condição devida dele fazer o trabalho e ainda remunerou por meio de a patrocinadora. Ela disponibilizou capital de giro para as cooperativas, para elas comprarem o material desses catadores avulsos. E aí conseguiu dar um valor mais alto, porque a cooperativa ela não visa ela visa obter lucro dos seus cooperados, mas ela não, nesse caso, essa parceria não ia comprar por um valor muito abaixo do praticado no mercado para prejudicar um igual dela, que é um catador avulso, né? Então, esse é um exemplo da gente tentar aproximar. Constantemente a gente tenta fazer algumas conversas com alguns setores da indústria, né, como de eletroeletrônicos, tenta avançar no sentido de algumas iniciativas da logística reversa, né, para que as empresas que são responsáveis do ponto de vista da política nacional de criar essa logística para auxiliar a coleta seletiva, né, a reciclagem de fato. No entanto, a gente barra em uma série de desafios, né? Então, eu lembro que em 2018 ou 2019 a gente participou, teve um evento aqui em Belo Horizonte, na Fundação Dom Helder Câmara, para discutir a logística reversa, e um procurador do Ministério Público de São Paulo falando da dificuldade, né, de trazer, até de imputar os entes privados, né, dos acordos setoriais para chamar a responsabilidade. Então, é muito complexo, há uma série de dificuldades. Agora, uma coisa que é fato, é desafio e precisa ser encarado, é tentar adotar práticas, né, que, de fato, diminuam o custo dessa coleta e possibilite a ampliação da coleta na cidade, mas também sem perder o aspecto de serviço público, que ele tem que ser universal, né, e coletar todos os materiais recicláveis, né? Porque se a gente também passar por uma abordagem de só coletar aquilo que tem uma maior atratividade, né, a gente não vai avançar muito, né? Eu acho que esse ponto eu acho que já está meio resolvido, apesar de a gente não ter os dados, né, dessa iniciativa privada, mas essa iniciativa privada meio que atrelada, né, junto com essas iniciativas públicas, já dá um pouco conta disso. Mas é um desafio enorme, sabe? É um desafio enorme. Principalmente no cenário quando tem crise econômica, o orçamento público fica reduzido, né? A gente tem que se desdobrar para manter o que tem. Oi, Diogo, tem uma dúvida aqui. Na verdade, são duas dúvidas. A primeira é sobre descarte, por exemplo, igual você falou de latinha de refrigerante. Eu preciso passar uma água antes de tirar o resíduo, ou eu posso já jogar? E a outra dúvida é sobre descarte de eletrônicos, por exemplo, pilha, bateria. Como que aqui em Belo Horizonte a gente pode descartar isso de uma forma eficiente? Ótimas perguntas. Sempre tem essa dúvida, né? Um trade-off. Se eu lavar o reciclável, eu estou gastando água. O que eu faço? Em geral, não precisa lavar como a gente lava uma louça em casa, deixar limpinho e brilhando, né? O importante é a gente reduzir o máximo de excesso que tiver. Então, por exemplo, venceu um pote de maionese, né? Tira com a colher o que está demais ali e pode colocar. Muitas pessoas também fazem, se tiver tempo aí, né, também tem isso, cada um tem que ver a possibilidade de tempo na sua casa. Muitas pessoas juntam alguns materiais, embalagens que estão mais sujos, principalmente leite, né, que costuma dar um cheirinho meio azedo dentro da casa, e isso acaba impactando na cooperativa também. Lava a louça, junta um pouco daquela louça que lavou e depois pega a embalagem Tetra Pak ou uma embalagem que está mais suja, passa uma água, balança só para tirar o excesso. Isso já ajuda demais. Fazendo isso já está excelente. Mas sempre pensando em não gastar água boa para fazer isso, né? Tentar reaproveitar essa água. Em relação a pilhas e baterias, eletroeletrônicos, é um ponto que eu não abordei aqui, mas que é uma inovação da política nacional, que é o conceito de logística reversa.
existem alguns tipos de resíduos já presentes na política nacional e que em 2015 foi ampliado para as embalagens também, que pelas suas características e capacidade de impacto ao meio ambiente ou à saúde pública, esses resíduos têm um mecanismo específico, né, que é essa logística reversa, que funciona como um ciclo da reciclagem, mas que não é de responsabilidade do setor público, não é responsabilidade da prefeitura. Então, a SLU ou outra prefeitura não é responsável por coletar esse resíduo. E esse resíduo não pode ser colocado na coleta domiciliar, que muitas pessoas fazem até por falta de informação, que é normal, né? A gente não precisa culpar ninguém por causa disso. E como que funciona? O setor produtivo, eu acho que o melhor exemplo são as lâmpadas fluorescentes. Em 2014 foi assinado um acordo setorial, que é uma espécie de contrato entre o poder público e o setor produtivo, em que esse setor produtivo se comprometeu a criar um mercado, uma logística para recuperar esse material após o consumo, né? E tem metas de cumprimento dessa logística, desse acordo setorial. Então, lâmpadas fluorescentes, cada lâmpada dessa tem material, metal pesado, que pode poluir até 1.000 litros de água. Então, não pode ir para aterro sanitário, nem ser jogado em qualquer lugar. Em Belo Horizonte, vocês podem consultar o site da Reciclos, que é a entidade criada para gerir a logística reversa de lâmpada, e existem diversos pontos na cidade. Só que o desafio é esse: a gente tem que separar esse resíduo em casa e levar até esse ponto. E esse ponto é obrigado a receber gratuitamente, não pode cobrar. Desafios nisso, né? Pensando numa realidade de Belo Horizonte, existem várias realidades, né? Como, por exemplo, uma ação que eu desenvolvi no território Isidora em 2018, na ocupação Isidora, que uma pesquisa de um outro setor da prefeitura fez, a renda familiar média era em torno de R$100, R$150. Extrema pobreza, que era a situação daquelas famílias. Como que uma família dessa vai sair daquele lugar, andar a pé dentro da ocupação, pegar um ônibus metropolitano, porque apesar de ser Belo Horizonte, saída por Santa Luzia, ir até um local desse e levar uma lâmpada, né? Então há esse tipo de limitação. Outra limitação: alguns locais não aceitavam, né? Eu mesmo passei por essa experiência num local perto onde eu morava, uma casa de material de construção se recusou a receber. Falou, tá cheio, eles não vêm aqui buscar. Aí eu entrei lá na Reciclos e reclamei, né? E depois de um tempo melhorou a gestão desse ponto pelo estabelecimento de materiais de construção, né? E outro desafio é que, como as metas pactuadas foram muito pouco ousadas, né, atacando os grandes centros, principalmente o Sudeste, essas empresas conseguem atingir as metas. Então, cidades menores ficam descobertas, né? Então, é um ponto que a gente tem que avançar muito mais na logística reversa. E aí, de pilhas e baterias eletroeletrônicos, pode pesquisar na internet para saber qual que é tem um site chamado eCycle, que tem essas informações. Eu não vou saber de cabeça o da logística reversa específica de cada material, mas lá tem indicação na cidade onde você acha, e já tem várias iniciativas de, por exemplo, supermercados, farmácias e outros estabelecimentos que estão recebendo esse material e destinando para aí não é coleta seletiva, né? Para esse mecanismo da logística reversa, que a empresa dá a destinação adequada, seja reciclagem, tratamento ou disposição final em aterro sanitário. Diogo, só uma observação, que essa mesma pergunta sobre o descarte de lixo eletrônico foi feito pela Priscila Salviano no YouTube. Então, creio que já respondeu. Sim. Ok. Diego, eu gostaria de falar alguma coisa que remédio. Eu tinha bastante remédio vencido e eu fui em 5 farmácias. Teve um lugar lá que na quinta, eu até deixei assim em cima do balcão. Falei assim, mas, inclusive na drogaria Araújo. Falei assim, gente, mas vocês não recolhem os remédios vencidos? A moça foi atrás de mim, toma aqui. Entendeu? Assim, onde que eu levo para colocar esse remédio? Está lá em casa até hoje. Sim. Isso eu tenho uma boa notícia para te dar. Qualquer centro de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte recebe, tá?
pode até gerar alguma dúvida, né? Porque muitas vezes o centro de saúde não tem essa informação muito bem trabalhada com todos os servidores, né? Mas o centro de saúde recebe, tá? Aí pode levar. Se recusar, você entra em contato com a Secretaria de Saúde, relata o que aconteceu, ou procura um centro de saúde mais próximo. E até aproveitando a primeira pergunta que foi feita sobre a iniciativa privada, né? Participei de uma reunião de uma empresa privada que está crescendo muito, aliar, né, essa questão de, principalmente, né, de oferecer para as grandes empresas soluções do ponto de vista de ESG. E aí um dos produtos dessa empresa é remunerar farmácias para ter um posto de coleta, porque uma das dificuldades das empresas farmacêuticas é ter esse material chegar até ela, para essa empresa farmacêutica fazer o tratamento adequado. Então, como crescentemente, né, principalmente algumas farmacêuticas que têm ações listadas na bolsa ou que dependem de financiamento que tem algumas exigências do ponto de vista ambiental, social, de governança, o calo das empresas está sendo apertado por esse outro lado também. E aí estão surgindo iniciativas, e até a iniciativa que essa empresa já implementou em algumas farmácias em São Paulo, o próprio o cidadão que levar o resíduo, ele ganha um ticket para ser gasto. Nesse caso, eu acho que era na própria farmácia ou em outros tipos de serviço. Então, aí acaba gerando um incentivo adicional. Pô, vou levar, vou ganhar um troquinho, né? Então, ajuda o meio ambiente e ajuda o meu bolso, né? Então, são algumas iniciativas interessantes nesse sentido. E aí o poder público atua, pelo menos aqui falando da SLU, se tiver essa iniciativa em Belo Horizonte, né, de incentivar, né, passando, principalmente no setor de educação ambiental, de passar essa informação para as pessoas, né? Olha, tem tal iniciativa, é importante, vai lá, que aí eu acho que é uma parceria público-privada, setor público e iniciativa privada que tende a dar certo também. Boa tarde. Eu gostaria de saber, até mesmo para termos a dimensão da importância, qual o material é mais reciclado e onde ele se aplica? Qual tipo de material que é mais reciclado? Olha, que eu tenho informações no Brasil é o alumínio, né? Principalmente por causa das latinhas de alumínio, que é um material bem valorizado, né? A tonelada ele tem um valor mais alto do que outros materiais como papel, plástico, né? Então acabou isso que disseminou também, né? É muito comum já de muito tempo. Eu me lembro criança, né, que tinha até vendia em lojinha de R$1,99 aquele amassador de latinha, muita gente tinha e nem vivia daquilo, né? Mas até amassava, juntava para doar para alguma iniciativa. Eu lembro, tinha algumas instituições que faziam trabalho nesse sentido. Mas hoje no Brasil eu tenho quase certeza que é o alumínio, né? Então é até bom quem quiser pesquisar e ver se essa informação está correta ou não, que é algo interessante também vocês terem essa proatividade de pesquisar, entender um pouco melhor. Mas tem algo interessante nessa sua pergunta, é que há uma volatilidade muito grande, né, nesse mercado da reciclagem. O vidro, eu acho que é o exemplo recente mais interessante. A gente tinha dificuldade para reciclar o vidro, até antes da pandemia, até 2018, 2019. Em Minas, ele tinha mercado por causa de uma iniciativa pública, que era a Bolsa Reciclagem, que subsidiava o vidro. Então, tornava viável financeiramente para as cooperativas. Porque a indústria não tinha interesse, porque até então era mais barato aterrar esse vidro, até porque ela não tinha custo nenhum em aterrar, ficava para o poder público, e ela produzir uma garrafa nova de bebida, né? Só que com a pandemia e recentemente um dado que me deixou assim, surpreso, um recurso natural que está cada vez mais raro no planeta é a areia. A areia própria para fazer embalagens de vidro. Então a gente nota que depois da pandemia começaram a surgir mais iniciativas dessas grandes indústrias falando de leve sua garrafa de volta. O preço aumentou nas cooperativas porque tornou interessante reciclar o vidro, né? E o vidro é um dos raros casos que é 100% reciclável e pode reciclar várias vezes, né? Porque, por exemplo, o papel, dependendo do tipo de papel, depois de tantas vezes ele não tem mais características
que garantem uma boa reciclagem. Então ele acaba virando rejeito depois de um tempo, né? Ou ele acaba sendo utilizado em produtos menos nobres, igual aquela casquinha de ovo, né? Aquela embalagem de ovo, e que aquela embalagem de ovo não é reciclável, né? Vira rejeito e vai para o aterro sanitário. O vidro não, ele pode ser indefinidamente, com várias vezes ser reciclado. Então é algo interessante, né? Que mostra como que é volátil e como há campo para adotar algumas medidas para a gente ter uma gestão mais sustentável dos resíduos. Diogo. Boa tarde a todas e a todos. Diogo, parabéns pela palestra, extremamente esclarecedora. Enquanto cidadão e, sobretudo, como servidor, a gente reconhece das dificuldades e desafios do poder público, né? Sobretudo do executivo, que é responsável por implementar as políticas públicas. Então, nesse sentido, eu faria duas perguntas. Primeiro, se existe um projeto de expansão da coleta seletiva em Belo Horizonte, considerando que eu acredito que são poucas as entidades credenciadas, salvo engano 6, né, de catadores de papel, de lixo, e também considerando um número relativamente baixo de bairros atendidos, considerando a dimensão de Belo Horizonte, e se, por parte da SLU, já houve uma perspectiva de celebrar uma parceria público-privada para justamente superar esse desafio e ampliar a coleta seletiva no município. Obrigado. Obrigado. Excelente pergunta também. Você perguntou sobre a PPP, né? A parceria público-privada. Isso já está, a gente percebe no Brasil, há uma tendência geral, né? E na prefeitura a SLU discute-se, né? Eu não faço parte do grupo que está discutindo isso, mas já vem há um tempo tendo uma discussão. E o que se pretende é uma parceria público-privada que dê conta desses desafios, né? E na pesquisa que a gente fez inicialmente, né, a instituição fez e socializou para todos os servidores, é interessante que é um movimento nacional, assim, e que independente do governo, de esquerda, direita, de centro, partido A, B ou C, existem várias iniciativas acontecendo e um aprimoramento nessas parcerias público-privadas, né? Porque realmente muda totalmente o foco e é um grande desafio como remunerar esse parceiro, saindo de uma lógica que é hoje da tonelada aterrada, que é um grande incentivo a não ter, né, políticas e ações de sustentabilidade, para uma lógica de que esse parceiro vai ser remunerado pela qualidade da gestão. E aí, como mensurar, medir, criar indicadores sobre isso é um enorme desafio. Até porque, nesse seminário que eu participei, uma coisa que eu falei que é importante também, muitas vezes a educação ambiental ela não é percebida nessa parceria público-privada, né? E não só do ponto de vista de informar, né? Fazer uma campanha na TV ou campanhas específicas, mas do ponto de vista de desenvolver uma cultura na população, né? E aí a percepção socioambiental dessa população e notar o avanço disso ao longo do tempo é fundamental para a gente também remunerar esse parceiro, né? No sentido de que ele fez uma boa gestão e trabalhou muito bem a população. Porque uma população ambientalmente educada, ela vai saber interagir com esse sistema da gestão e entender se está sendo bem executado ou não. Porque, infelizmente, o que predomina hoje aqui em Belo Horizonte, na sociedade brasileira como um todo, é que cidade limpa é a que mais se limpa, né? Não a que menos se suja. E aí a gente tem uma série de desafios e até incompreensões por parte da população. Não quero saber, tem que limpar e vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. E, por outro lado, né, como a gente brinca lá na SLU, é um pouco ingrato trabalhar com limpeza urbana, porque a gente só é lembrado quando a gente comete uma falta ou um erro, né? Então, quando está tudo funcionando bem, ninguém lembra da gente. E a gente fica até feliz, a gente já se acostumou com isso. Eu esqueci sua primeira pergunta. Foi PPP? Com relação à possibilidade de uma expansão sim. do projeto. A expansão da coleta seletiva, né? Em 2018 foi publicado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Começou a ser elaborado em 2014 e demorou um tempo porque foi bem
desafiador elaborar esse plano, contou com a participação da sociedade civil organizada, e uma das metas é universalizar a coleta seletiva até 2036, que é o horizonte de atuação do plano. Mas esse plano ele pode ser atualizado de 4 em 4 anos, né? Mas a gente trabalha internamente com essa ideia de ampliação constante. No entanto, essa ampliação, de acordo com o que está definido no plano municipal, ela vai se dar mais com a modalidade ponto a ponto, que é aquele ponto verde. Então, vai exigir uma proatividade da população. No entanto, a ideia é ter muito mais pontos do que a gente tem hoje, porque a gente trabalha com raio de abrangência de em torno de 1 quilômetro, um ponto verde, né? Que é o que, no máximo, que a pessoa vai de carro ou andando, né? Até porque também grandes distâncias, a pessoa pode ir, mas não faz sentido do ponto de vista ambiental que você vai estar emitindo gases de efeito estufa, né? Então, a ideia, o que a gente tem hoje, teve até um indicador que a gente fez para Belo Tur, que, se eu não me engano, foi 15% ou 18% da população de Belo Horizonte já é beneficiada por uma das duas modalidades de coleta seletiva, né? Então, mas tem que avançar, a gente tem que avançar muito mais, né? Mais alguma pergunta? A última, Diogo, de novo. Você falou alguma coisa, e o desembargador Rubio falou no início, com uma questão que eu acho não, é bastante importante, que é justamente relacionada à autorresponsabilidade, que é essa conscientização que você já até abordou um pouco. Além das palestras que vocês têm dado aí, tem outras atividades voltadas para essa conscientização, para essa autorresponsabilidade, para esse trabalho na mentalidade mesmo do cidadão, escola, enfim? Sim, sim. A SLU, e é muito importante falar isso, porque qualquer sistema, instituição, né, ele é feito por pessoas, né? Então, essa autorresponsabilização é extremamente importante. E ter as informações necessárias para saber interagir com esse sistema perito relacionado à gestão de resíduos. A SLU, ela talvez tenha sido uma das primeiras instituições de gestão de resíduos no Brasil a ter um setor específico de mobilização social e educação ambiental, onde eu trabalho, que surgiu na década de 90. De 2010 para cá, começou a existirem outras iniciativas, muito por causa da política nacional e também pelo contexto de emergência climática, em que o meio ambiente cada vez mais é uma preocupação do dia a dia das conversas, da realidade das pessoas, né? A gente tinha uma atuação, eu entrei na SLU em 2013, então faço parte de uma transição do modelo inicial e o modelo que a gente está atuando hoje. Na década de 90, muitas pessoas não sabiam... em geral, a sociedade pouco se importava com o lixo, com o resíduo. Então, nossa atuação na época era muito chamar a atenção de não joga o lixo no chão, que hoje é quase um absurdo quando a gente vê alguém jogar um lixo na rua, né? Mas era um problema seríssimo de Belo Horizonte. Na década de 90, colegas meus começaram a trabalhar a coleta seletiva, a população falava, seleta o quê? Ninguém conhecia o que era coleta seletiva e tal. Então, só de ter isso disseminado na sociedade hoje, Belo Horizonte, todo mundo pede por coleta seletiva. Recentemente, um movimento crescente relacionado à coleta seletiva de orgânicos, reciclagem de orgânicos. Então, esse aprimoramento da percepção da população, eu julgo já é um resultado de longa data, né, dessa atuação da SLU. E de uns anos para cá, a gente está fazendo uma mudança na nossa atuação, pensando mais em projetos estruturantes, porque até então predominava uma visão principalmente da utilização da arte e de eventos lúdicos, né? Eventos gerais para chamar a atenção. Eu particularmente vislumbro que esse momento já passou, acho que a sociedade de Belo Horizonte já tem isso em foco, e o que a gente precisa hoje é trabalhar projetos estruturantes para possibilitar que, de fato, existam iniciativas igual a essas aqui, do tribunal e das escolas. Então, basicamente, do ponto de vista tem um setor de mobilização, que trabalha basicamente com passar informação e trabalhar situações pontuais relacionadas ao serviço de limpeza urbana. Então, hora e dia da coleta do lixo do resíduo domiciliar,
antes de implementar a coleta seletiva num bairro ou um ponto verde, né? Tem o trabalho com a população do entorno, a população beneficiada, de passar essa informação. Outra situação que a gente tem muito na cidade, pontos de deposição clandestina, né? Um ponto qualquer, geralmente lote vago, área pública ou beira de córrego, né? Alguém vai lá, joga um resíduo, algumas semanas depois todo mundo está colocando resíduo lá. Então tem ação conjunta de informação, trabalhar com a comunidade do entorno que não pode fazer isso. Então esse é um serviço de mobilização, né, basicamente. A área de educação ambiental procura desenvolver uma cultura de médio e longo prazo, né? Que é bom exemplo que, e por incrível que pareça, gente, há uma dificuldade de entender o que é educação ambiental na nossa sociedade, que as pessoas confundem com, só passar uma informação e pronto, né? E aí eu gosto de citar o exemplo, ninguém se forma em direito, sociologia, engenharia em um dia, né? Você passa um trajeto de 4, 5 anos, sem considerar a trajetória prévia que você passou na educação básica. E a educação ambiental também funciona da mesma forma, né? A gente só vai ter cidadãos ambientalmente educados em um processo continuado de médio e longo prazo e abordagens aprofundadas, né? Então, hoje a gente atua com 3 linhas lá na nossa gerência. Uma, especificamente com o setor, com as escolas de Belo Horizonte. A gente está trabalhando teve o primeiro curso esse ano, um curso de formação de professores, em que a gente não só passa as informações, do ponto de vista de um sequenciamento lógico do que pode ser abordado com as crianças, mas também de passar uma série de recursos pedagógicos para serem trabalhados pelos professores em sala de aula, em diversas disciplinas, porque o professor está muito atarefado. Não adianta a gente falar, a escola tem que ensinar. O professor não está dando conta mal de ensinar a matemática, o português, a história. Então, quando a SLU fornece esse aparato, isso já facilita e aumenta a probabilidade de ser trabalhado de forma efetiva por esse professor que participou desse curso de formação. Conjuntamente, tem o projeto de coleta seletiva nas escolas municipais de Belo Horizonte, que aí, junto com a formação, tem a possibilidade objetiva, não só de fazer a coleta seletiva na escola, mas também de dar o exemplo para o aluno e ele, quando volta para casa, levar a informação ou trazer reflexão para dentro de casa, né? Ou até só reforçar, se dentro de casa já tem a coleta seletiva, as pessoas fazem, é mais um reforço, né? Uma outra linha de atuação é muito voltada para os resíduos orgânicos, que é um projeto que a gente está implementando no bairro Estoril, que é o Centro de Agroecologia, Centro Municipal de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos Orgânicos. Era uma área degradada, funcionou uma estação de reciclagem em entulho desde 95. A população do entorno se mobilizou para desativar essa estação por causa dos impactos. Isso eu acho legítimo, né, porque realmente impacta muito. Já morei próximo de algum equipamento de limpeza urbana. E aí a SLU tinha uma série de ações de recuperação ambiental desse espaço e a gente incluiu a transformação no espaço de educação ambiental. E é voltado para resíduos orgânicos por 2 motivos. Primeiro, porque o resíduo orgânico, apesar de representar 50% dos resíduos domiciliares, ele é invisível, né? A gente fala muito de coleta seletiva, papel, metal, plástico, e pouco se fala do orgânico, que pode ser reciclado também por meio de compostagem. A gente pode reduzir desperdício, né? Então, um dos objetivos é esse. E o segundo, do ponto de vista de educação ambiental, é que com essa abordagem a gente consegue entrar na casa das pessoas. Não pessoalmente, né, mas por meio dessa abordagem. Porque a gente traz uma reflexão de que é importante cada um pensar a realidade do seu domicílio. E ninguém melhor fazer isso do que quem mora nesse domicílio. Quem sou eu para chegar e falar, não, você tem que fazer assim assado na sua casa. Você vai falar, você não conhece minha realidade, eu tenho filho, eu tenho uma rotina assim, eu moro sozinho, etc., né? Então, a gente desenvolve uma série de ações de educação ambiental. Uma delas é um curso à distância que, ano que vem, a gente pretende oferecer para todas as pessoas de Belo Horizonte. A gente ainda está na fase dos testes e aprimoramento, mas um curso que incentiva a compostagem doméstica. E aí o foco é na compostagem doméstica, mas a gente aborda todo o ciclo do resíduo orgânico, desde a alimentação, o que a gente está comendo. Nosso padrão de alimentação gera determinado padrão de resíduos, o que é possível reduzir, o que é possível aproveitar, o que é possível reciclar, e é possível a gente plantar alguma coisa também pensando na perspectiva de agricultura urbana,
sentido de cidades mais verdes e saudáveis, né? E uma terceira ramo de atuação, para dar conta um pouco desse público difuso que a gente trabalhava com eventos, a gente está trabalhando a ideia de um canal no YouTube, que a gente vai fornecer uma série de conteúdos, tanto dos serviços, como informações sobre como fazer uma coleta seletiva no prédio público, coleta seletiva na sua casa, e até dicas mais pontuais, de reaproveitamento, algumas oficinas, faça você mesmo, conteúdos mais gerais. Então, é um pouco esse o projeto que a gente está trabalhando hoje, no sentido de não só passar informação, mas de capacitar as pessoas numa abordagem muito sincera da complexidade dos desafios, mas que é a realidade, né? Que a gente tem que encarar essa série de desafios para ver qual que é o caminho que a gente consegue adotar. Nesse momento, convidamos o desembargador Fernando Armando Ribeiro, presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJM-MG, para entregar o certificado concedido ao palestrante e realizar o encerramento da palestra. Doutor Fernando, mais uma vez, eu que agradeço. Muito importante ter esse espaço para falar do trabalho da SLU, da questão de gestão de resíduos, né, e da educação ambiental. E, mais uma vez, parabéns ao tribunal e a todos os colaboradores por encararem esse desafio. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em uma obra de ficção publicada na primeira metade do século XX pelo prestigiado autor italiano Tommaso di Lampedusa, que depois se tornaria um filme, Il Gattopardo, o Leopardo, filme também bastante premiado e festejado dos anos 60, há um personagem que faz um vaticínio que me parece interessante e momentoso de se rememorar no presente momento. A frase do personagem é de que é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. O contexto do livro envolve um contexto revolucionário e contra-revolucionário, que não vem ao caso mencionar. Mas o vaticínio do personagem parece-me trazer à tona, a um só tempo, um dos anseios mais constantes ao longo da história humana e também um dos mais frustrados, qual seja o de que haja a grande e efetiva, por que não dizer final, transformação de todas as coisas, aquela salvífica, aquela que venha salvar a nós mesmos e a Terra. Ela traz contida em si uma ironia que infelizmente se comprova em contínuos atos ao longo da história que pretendem trazer essa transformação, muitas vezes de uma forma onicompreensiva, abrangente, universalizante e geralmente ditada de cima para baixo. Essas grandes transformações acabam sendo frustradas. A história, infelizmente, nos comprova essa frustração. E, ao mesmo tempo, temos, de outro lado, uma outra frase muito interessante e importante de ser lembrada, que, curiosamente, foi dita de uma forma praticamente idêntica por dois dos maiores líderes políticos do século XX. A frase é de que, para toda transformação social, é preciso uma transformação prévia do indivíduo. Um deles
Gandhi chega a dizer: é preciso e é mais importante você mudar a si mesmo do que mudar a sociedade. Se trago à baila essas duas citações, não é para nenhum exercício de erudição ou coisa que o pareça, mas que me parecem absolutamente ligadas ao tema que estamos aqui tratando. Porque vejam que pouquíssimos temas, me parecem correlacionar de uma forma tão nítida, direta e pungente a vinculação da ação individual com a mudança global, quanto este da sustentabilidade. Afinal de contas, como ficou muito claro na palestra tão didática, tão informativa, tão clara, pela qual somos tão gratos ao Diogo, ficou claro que tudo depende de pequenas ações. Tudo depende de ações e colaborações que são de cada um. É claro que precisa também do contexto do suporte. E esses dois elementos, o suporte coletivo e a ação individual, eles se retroalimentam e só existem e só vão avançar enquanto se retroalimentarem. É por isso que eu faço hoje a abertura desse evento com o coração aquecido, porque o trabalho que a comissão vem desenvolvendo é um trabalho que eu vejo o entusiasmo todos os dias em seus participantes, e eu estou convencido da importância desse tema. Estou convencido da importância desse tema para a transformação das nossas práticas na instituição, para que essas transformações resultem em transformações para toda a sociedade. E como disse, me parece que poucos temas suscitam de forma tão nítida esse ditame, de que é vão esperar por uma grande transformação que salve o planeta. A transformação que salvará o planeta é uma transformação que vem de você mesmo, de pequenos passos. E esses pequenos passos, agora orientados, e que a comissão pretende se engajar exatamente neste trabalho de orientação permanente e de entrelaçamento de mãos com outras instituições, para que possamos cada vez ampliar mais o espectro de nossas ações, é o que vai fazer com que o Tribunal de Justiça Militar coloque no seu dia a dia, no dia a dia de cada um das suas servidoras, cada um dos seus servidores, essas práticas que vão resultar nesses grandes benefícios coletivos. E elas vão se tornando simples, elas não vão ser ditames coercitivos, né? Eu tenho que fazer isso. Você, evidentemente, no primeiro momento, acredito, todos nós temos que nos afeiçoar à criação do hábito, mas isso só ocorre em qualquer hábito, né? Para você criar qualquer hábito, você tem que ter uma certa consciência de fazer algo de uma certa forma. Depois, aquilo se naturaliza, aquilo ganha uma naturalidade tão simples quanto jogar papel no chão. É tão simples fazer o descarte seletivo quanto jogar no chão. É uma questão simplesmente de você ter a consciência e você escolher este caminho. E eu, por fim, queria então agradecer a toda a comissão, né, as suas servidoras, seus servidores que compõem, que tornaram possível essas iniciativas. Estamos trabalhando com muito empenho há algum tempo já para que isso se viabilize.
Agradeço à alta administração do tribunal pelo empenho que nos tem, pelo apoio que nos tem dado, que ficou simbolicamente visto aqui hoje pela participação do presidente do tribunal. Agradeço a todas as servidoras e os servidores que comparecem a esse evento presencial e virtualmente e que abrem seus corações e seus ouvidos a essa convocação tão importante e urgente dos nossos dias, dos nossos tempos. E por fim, mas não com menos ênfase, agradeço ao Diogo e à equipe da SLU, da Prefeitura de Belo Horizonte, por partilhar conosco seus conhecimentos e partilhar conosco nessa tarde a abertura desse importante passo, que eu tenho certeza, assim como o fez o astronauta Neil Armstrong, quando pisou na Lua e disse uma frase que também, a meu ver, sintetiza um pouco do que falei nesses minutos. Ele disse: é um pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade. Muito obrigado. Muito obrigado, às senhoras e aos senhores. Encerramos a palestra. Até a próxima.